Salve, salve, gente. Acabou agora há pouco na Arena da Baixada, né? Em Curitiba, o Corinthians ganhou fora, hein? 1-0 aí pra vocês aí que achavam que o Atlético Paranaense ia golear, né, Capelanes? Capelanes, vocês têm que engolir o Corinthians, respeitar o Corinthians, que mesmo não fazendo um grande jogo, conseguiu segurar o Atlético Paranaense. E o Hugo Souza foi o melhor do jogo. Ele salvou o Corinthians, hein? Numa cabeçada no segundo tempo, fez defesas. Teve o pênalti que o seu Bidu, né, Bidu? Você tá de sacanagem, hein, Bidu? Brincadeira. Sorte que o Julimar jogou pra fora. Mas o Corinthians foi certeiro. Gol do Garro, 1-0. Rodrigo Garro, que precisa de sequência de jogos. Eu sou muito mais o Rodrigo Garro do que o Vitinho, que não sei por que entrou. Eu não sei por que não colocou, Dorival, o Kaique para jogar. Por que você não colocou o Dieguinho para jogar? Mais do mais, uma vitória importante, uma vitória para dar moral. E nós vamos ali para quinto lugar no Brasileiro. Segundo Corinthians! É nós, é Corinthians contra tudo e contra todos. Vocês antes têm que aguentar, porque o Corinthians é o Corinthians e o resto é o resto. Mas uma vitória importante, uma vitória para dar muita moral para nós agora. Agora é pensar na Portuguesa e esquecer o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, o principal jogador deles, o Viveiros, deu trabalho para o Hugo Souza. O Atlético é um time muito catimbento. E o seu árbitro, que deu 13 minutos, eu não sei porquê, para ajudar o Atlético Paranaense a empatar, né? Tá até agora jogando. Porque não é possível um árbitro dar 13 minutos. Isso é uma vergonha, CBF. Vocês não têm vergonha na cara de dar 13 minutos? Se fosse pro Corinthians, o mundo acabava. Mas pro Atlético Paranaense, né? Pros outros times pode, né? É hipocrisia isso, né? Então aí vocês do Corinthians, vocês têm que reclamar. Não pode deixar essa passar. Mas o Corinthians foi certeiro, segurou o Atlético Paranaense e a vitória importante para nós. Garro fez o gol, precisa ter essa sequência, Garro. Isso é importantíssimo. Mas, ô Dorival, você tá de sacanagem. Você entrar com o Charles, Dorival. Você quer matar nós. O Charles fez uma boa partida, fez 6. Já vou dar a nota dele. Mas não é jogador para Corinthians, Dorival. Pode colocar qualquer um, mas não coloca o Charles. Ô Capelanes, cadê você, Capelanes? Chupa! Nosso Corinthians ganhou e vamos que vamos. E o Rodrigo Garro, que fez um golaço, né? O Corinthians fez o gol, conseguiu segurar o Atlético Paranaense, que teve muito mais chances que o Corinthians, mas foi importante. O Corinthians deu umas rameladas hoje, eu não sei, estava meio estranho. O seu Gustavo Henrique e o seu Gabriel Paulista. Mas no mais, o Corinthians foi um time certeiro. Conseguiu marcar, conseguiu fazer esse gol e segurar o Atlético. Não é fácil ganhar na Arena da Baixada. Vocês têm noção dessa vitória? Vocês têm noção do que é uma vitória fora de casa para o Corinthians? O importante foi ganhar o jogo. E o Corinthians conseguiu vencer o Atlético Paranaense. Uma vitória muito grande do Corinthians para cima do Atlético Paranaense. E vocês da imprensa aí davam que o Atlético Paranaense ia ganhar, né? Só que o Atlético Paranaense chutou e não acertou o gol. E o Corinthians, na primeira e única oportunidade que teve o jogo todo, fez o gol. O Corinthians foi eficiente. Foi eficiente. E o Corinthians consegue uma vitória muito grande, importantíssima. Vamos para as notas. Hugo Souza, 10. Mateuzinho, 7. Bidu, 5,5. Ei, Bidu, é brincadeira fazer um pênalti que quase mela o jogo, hein? Aí vem Gabriel Paulista, 8. Gustavo Henrique, 6. Ranielli, 7. Matheus Pereira, fez uma partida mais ou menos, mas fez certeira, 8. Charles, 6. Aí vem Vitinho, 5. Não dá, né, Vitinho? Não dá um chute no gol. E aí, Memphis Depay, 5. Não fez um grande jogo, né, Memphis? Que a gente sabe que você pode fazer, né? E aí, o Corinthians, Rodrigo Garro, o autor do gol, 7,5. Fez um golaço, hein, Garro? Sem chance na gaveta do goleiro do Atlético Paranaense. E aí,
o Dorival Júnior 6, né, Dorival? Apesar de você ter posto o Charles, eu vou te dar 6. Mas é uma vitória muito grande, uma vitória para nós, Corinthians, comemorar, para a gente já focar agora que domingo é contra a Portuguesa no Canindé. Vamos entrar com sangue no olho, é tapa na orelha, é jogo da vida, o Corinthians não é brincadeira. Vamos para cima e vamos ganhar. E o Corinthians é o Corinthians, né? Contra tudo e contra todos. Agora o seu Vitinho, ô Vitinho, você tá de sacanagem, Vitinho. Você tá de brincadeira com nós. Você não dá um chute no gol, rapaz. Você ganha 1 milhão por mês. Você tá de sacanagem, Vitinho. Sou muito mais o Kaique do que você. Precisa chutar, né, Vitinho? É brincadeira, não tá merecendo jogar. Precisa jogar, precisa chutar. Como é que um meia ofensivo não chuta no gol? Começa o jogo todo e não chuta uma bola no gol. No mais, na pressão que o Atlético Paranaense deu no Corinthians, com as chances criadas, o Corinthians tem um goleiro que é o goleiro da seleção brasileira, que muitos da imprensa criticam. Ah, mas o Hugo Souza não é goleiro de seleção. Quem que é o goleiro da seleção brasileira então? O Alisson Mão de Pau? Porque o Hugo Souza, meu irmão, ele é um monstro sagrado. Hoje ele mostrou mais uma vez que fez 3 ou 4 defesaças, que se entrasse, era para o Atlético ter ganhado o jogo. Porque o Corinthians só chutou e fez o gol. Na cagada que o seu Bidu fez do pênalti, né? Sorte que o seu Junimar mandou para fora. Uma vitória importantíssima, uma vitória para mostrar que nós vamos brigar por tudo na temporada. O Corinthians não tem time para brigar por nada, não. Quem tem são os grandes. Continue pensando assim, vocês, que o Corinthians tem camisa, o Corinthians tem história. Respeita o Corinthians, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam da vitória. Se inscreva no canal e tamo junto. E vai, Corinthians!